Pode se assentar por um minuto. Pode se assentar por um minuto. Glória a Deus. Abaixa um pouquinho aí, abaixa um pouquinho. Abaixa para mim o teclado um pouquinho. Vocês estão me ouvindo aí? Diga glória a Deus. Está dando para me ouvir? Querido, querida, o texto que ora agora nós acabamos de ler vai retratar-se da história da igreja primitiva. Fala com quem está do seu lado, a igreja primitiva. Diga para quem está do seu lado mais forte, diga a igreja primitiva. Olha para cá, o que é a igreja primitiva? A igreja primitiva é a igreja que Jesus Cristo instituiu sobre a terra. A primeira igreja. E qual é a primeira igreja, pastor? Para entendermos qual é a primeira igreja, precisamos entender que Jesus, nascido da virgem chamado Maria, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando este Jesus nasce, a Bíblia vai dizer que ele vai crescer, tanto na graça, tanto no conhecimento. A Bíblia vai mostrar Jesus até os 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, Jesus se perde da sua mãe e do seu pai. A Bíblia vai dizer que Jesus é encontrado no templo, ensinando juntamente do sacerdote. Até os 12 anos, a Bíblia relata a vida de Jesus. Agora a Bíblia não relata mais sobre Cristo. A Bíblia diz que agora, aos 30 anos de idade, ele reaparece no deserto da Judeia. Quem estava ao deserto da Judeia? A Bíblia diz que ao deserto da Judeia estava João, o Batista, o seu primo, nascido do ventre de Isabel, que era estéril e esposa de Zacarias. A Bíblia diz que este João, que era filho de sacerdote, abre mão de estar no templo para ir ao deserto da Judeia para pregar a palavra. E por que João não vai para o templo? Porque o templo estava corrompido. Então João vai para o deserto. E quando João chega no deserto, a sua mensagem não é uma mensagem fácil de ouvir, não é uma mensagem que massageia os nossos egos. A mensagem de João, pastora Marília, era apenas uma, era essa: arrependei-vos, porque é chegado o caminho, é chegado o reino de Deus. A Bíblia diz que João estava no deserto da Judeia. O seu alimento era mel e também gafanhoto. João pregava e a Bíblia diz que ele era apenas uma voz que clamava no deserto. A Bíblia diz que João pregava, a multidão se aproximava e a multidão chegava. E quando Jesus aparece aos 30 anos na beira do Jordão, alguém pergunta: João, quem é esse que aí vem? Porque eles estão perguntando: João, quem é esse que aí vem? Porque João pregava dessa maneira. Ele dizia: quem vos ensinou fugir da ira vindoura do Senhor? Alguns ele chamava de cobra, outros ele chamava de serpente. Eu quero imaginar com a minha mente de pregador, alguém olhando para João e dizendo: João, e esse que vem aí, quem é ele? E João está dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh meu Deus do céu, uma hora vai pegar, um dia pega, um momento pega. Vou falar de novo. Segura na mão de quem está do seu lado, diga para ele: aquele que vai vir após, me ajuda meu filho, em nome de Jesus, diga: aquele que vai vir após é maior. Diga assim: o segundo Adão é maior. Diga comigo: o primeiro Adão caiu no jardim, mas o segundo Adão no deserto botou Satanás para bater gente. Vai dando glória para Jesus aí. Não esquece não, meu filho, diga glória. Diga para, levanta a mão, diga assim: o melhor de Deus. Oh meu Deus do céu, diga: o melhor de Deus ainda está por vir. Está fraco, o melhor de Deus ainda está por vir.
João olhou-me e disse: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que vai tirar o pecado do mundo. Jesus entrou dentro do Jordão. Diga comigo: Jesus entrou dentro do Jordão. Aí quando Jesus entra no Jordão, a pergunta que não quer calar é essa: quando veio Elias, o Jordão abriu daqui para lá. Quando veio Eliseu, o Jordão abriu de lá para cá. Mas quando Jesus entra no Jordão, o Jordão não abre. Aí a minha pergunta é: por que para Elias o Jordão abre daqui para lá, para Eliseu de lá para cá, mas quando Jesus entra no Jordão, o Jordão não abre? A pergunta e a resposta é simples: porque Jesus não veio para abrir Jordão, Jesus veio para abrir o céu. Oh glória, vou esperar você na glória a Deus e aleluia. Balança quem está do seu lado, diga para ele: profeta abre Jordão, mas Deus abre o céu. Levanta a cabeça e dá glória. Fala para quem está do seu lado: o céu vai se abrir aqui hoje. Meu filho, me ajuda. Fala para ele: o céu vai se abrir aqui hoje. Está deixando um vago. Diga: o céu vai se abrir aqui hoje. Diga assim para Elias: daqui para lá. Para Eliseu, de lá para cá. Mas nessa quarta-feira, de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Eu não entendi, pastor. Não começa daqui para lá, começa de lá para cá. Mas cada glória que tu mandar para lá é glória que vem de lá para cá. Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Segura, meu filho, deixa eu pregar. A Bíblia diz que Jesus entra dentro do Jordão. O Jordão não se abre, mas a Bíblia diz que o céu se abre. Quando o céu se abre, a Bíblia diz que uma voz vem do céu dizendo: esse é o meu filho a quem me comprazo, eu tenho prazer na vida dele. O Jordão não se abre, mas o céu se abre. Jesus sai do Jordão, é guiado pelo Espírito ao deserto, é tentado pelo diabo. O diabo vem uma, o diabo vem duas, o diabo vem três. Porque o diabo é assim, pastor Wagner. Ele vem a primeira, ele não consegue. Ele vem a segunda, ele não consegue. Ele vem a terceira, não consegue. Mas sabe o que Jesus nos ensinou? Ele disse: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você não entendeu, se não estava dando glória. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que eu vim para falar para você aqui nessa noite? Você chegou aqui nessa quarta-feira, o diabo disse: não vai conseguir chegar no culto. Você saiu de casa hoje, o diabo falou assim: vou fazer tudo dar errado na vida dela, vou mostrar para ela, vou fazer ela desanimar. Só que olha aqui, Satanás, você tentou de tudo. Jordão, ai, ele passa Jordão, ele atravessa Jordão, ele passa deserto, ele resiste o diabo. Só quem tem dedo de profeta, levanta ele para cima. Aponta para quem está do seu lado, diga para ele: você saiu de casa. Você saiu de casa, enfrentou o Jordão da vida, está passando pelo deserto, vai vencer o diabo, vai vencer a provação, vai descer, vai sair do deserto, e Deus vai te usar para um próximo nível, para uma nova história, para uma nova estação, para um novo tempo, para uma nova porta, para uma nova caminhada, para um novo endereço. Tem gente que não está entendendo, se não estava dando glória. O diabo está duvidando que tu é filho de Deus. O diabo está duvidando que tu é filha de Deus. O diabo está querendo provar a tua fé. Mas sabe quem está testemunhando de você? Não é o homem, quem está testemunhando de você é Deus. É Deus. É Deus. Fala para quem está do seu lado: tem gente que está duvidando. Não, vamos lá, meu filho, a igreja de doido, é assim mesmo. Diga para ele assim: tem gente que está duvidando que Deus é na tua vida. Diga assim: mas o céu já se abriu. Fala mais forte: o céu já se abriu. Deus já falou. Deixa duvidar. Quem quiser duvidar,
Olha para cá, no deserto o diabo está dizendo: se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu é filho de Deus, pula daqui, porque Deus dará ordem aos seus anjos. Se tu é filho de Deus, se prostra diante de mim, porque eu te darei todo esse reino. Jesus olhou para o diabo e disse: eu não preciso te provar nada. Sabe por quê? Porque justo não se justifica. Quem justifica o justo é Deus. Pastor, não entendi. Tem gente que está perdendo o sono porque alguém falou mal dele, porque alguém disse que ele não tem chamada, porque alguém disse que ele não vai longe. Deixa eu te falar, a última palavra não vem do homem, a última palavra vem de Deus. Estou sentindo, diga glória. Diga comigo, a última palavra. Está fraco, a última palavra, ela não vem do homem. A última palavra, ela vem de Deus. Ele resiste o diabo, ele vence o diabo no deserto. Adão caiu no jardim, Jesus venceu o diabo no deserto. Jesus é o segundo Adão. A Bíblia diz que ele desce do monte, cheio do Espírito Santo. Ele vai fazer os seus discípulos, ele vai levantar os apóstolos, ele vai curar o cego Bartimeu, ele vai levantar o paralítico do tanque de Betesda, ele vai ressuscitar Lázaro, ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele vai curar os 10 leprosos, ele vai enganar, vai expulsar um demônio que era preso, não conseguia ser preso nem por correntes e nem por, aleluia, nem por correntes e nem por ferrolhos. A Bíblia diz que ele vai para o deserto, a multidão é grande, ele multiplica 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que ele sobe ao monte da transfiguração, aleluia. A Bíblia diz que Moisés aparece, a Bíblia diz que Elias aparece. Moisés simboliza aleluia, Moisés simboliza a lei, aleluia. A Bíblia diz que Elias simboliza os profetas, ele transfigura no monte. Pedro disse: quer que eu faça uma tenda para ti, para Moisés e para Elias? Ele disse: não. A Bíblia diz que Jesus desce, Jesus vai, aleluia, conversar com os apóstolos. A Bíblia diz que ele vai fazer muitos sinais, prodígios e maravilhas. Segundo a Bíblia Sagrada, não dá para ser contado em livros tantos milagres que ele fez. Ele abriu o mar, ele acalmou a tempestade, melhor, ele andou sobre o mar, ele acalmou a tempestade. A Bíblia diz que ele, alava subcandarápia, ele fez coisas que homem não tinha visto, que olhos não tinha visto, que ouvidos não tinham ouvido, que jamais tinha subido no coração de alguém. Só que ele falou: o meu propósito não é ficar aqui muito tempo. Agora eu começo a pregar, é introdução, agora vem a pregação. Como assim, pastor? Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele prega. Mas sabe o que ele está dizendo? Eu vim só para ensinar vocês como é que faz. A minha vida aqui é curta, o meu reino não é aqui, meu reino é lá em cima. Balança quem está do seu lado, ele fala com ele, ele já deixou a receita. Está fraco, ele já deixou a receita. Olha para cá, Jesus não veio para ficar muito tempo. Jesus não veio, fala comigo, Jesus não veio para ficar muito tempo. Jesus veio para formar discípulos, para formar apóstolos. Diga para ele: você é um discípulo. Olha para cá, ele disse: tudo isso que vocês estão vendo, daqui a pouco, o que mais importa é que o Filho do Homem seja entregue. É que o Filho do Homem, pastor Adriana, pastor Fabiano, pastora Marília, que o Filho do Homem seja entregue. O maior propósito de Jesus nunca foi curar, nunca foi ressuscitar, porque se ele tivesse curado, se ele tivesse ressuscitado morto, e não tivesse ido para o Gólgota, se não tivesse ido para o Calvário, para a Via Dolorosa, para o jardim do Getsemane, todos os seus milagres teriam sido canonizados. O propósito dele era religar o homem a Deus, levantar apóstolo, mostrar para mim, para você, que é possível renunciar ao pecado, que é possível andar em santidade, que é possível abrir mão de tudo que o mundo oferece. Aí ele disse: eu serei, segura meu filho, vem comigo na pregação, eu serei entregue
eu serei traído. Só que antes dele ser traído, antes dele ir para o Gólgota, antes dele ir ascensão aos céus, a Bíblia Sagrada vai dizer que esse mesmo Jesus, ele deixa uma palavra para os apóstolos. E qual é a palavra que ele deixa para os apóstolos? Ele disse: quando eu for para o Gólgota, quando eu for para o Calvário, quando eu for morto, eu vou voltar, eu vou aparecer, mas eu quero deixar uma palavra para vocês. Qual é a palavra? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e de glória. Sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto vocês não receber o Espírito Santo, não prega. Enquanto não receber o Espírito Santo, não canta. Enquanto não receber o Espírito Santo, não dança. Enquanto não receber o Espírito Santo, não toca. Por que não toca? Por que não canta? Por que não prega? Porque você é vaso de barro. Só é alguma coisa porque é o Espírito. Ficai em ficai, fala comigo assim: eu estou em Jerusalém. Mais fraco. Diga assim: ficai em Jerusalém. Jesus disse: olha para cá, Jesus não vai preocupar em deixar cavalo, Jesus não vai preocupar em deixar dinheiro, Jesus não vai preocupar em deixar uma casa na beira da praia, como alguns aí pregam que Jesus tinha casa na beira da praia. Jesus vai deixar uma palavra. Qual é a palavra de Jesus? Fica aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e de glória. Eu vou ser entregue. Pedro entrou na frente de Jesus e disse: todos aqui podem te trair, menos eu. Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É cumprido. Pedro traiu Jesus 3 vezes, negou Jesus perdão 3 vezes. Jesus no Getsemane é entregue por Judas. A Bíblia diz que Jesus é entregue, ele é levado a Anás e Caifás, Pilatos e Herodes, condenado à morte de cruz. A Bíblia diz que é o 3º dia, no domingo, quando as mulheres estão indo levar um unguento no seu pensamento, elas estão pensando: quem removerá, quem tirará, quem arrancará a pedra para que nós possamos ungir o nosso Senhor. Só que no meio do caminho chegando, elas encontraram a pedra removida. E quando elas encontram a pedra removida, elas encontram com quem, pastor Fabiano? Com um jardineiro. Quem é o jardineiro? É o jardineiro que estava no jardim, é o jardineiro que cuidava do jardim. Você não entendeu? Senão estava dando glória. Eu vou falar para você da glória de novo. Quem é que descia na viração do dia? Quem é que conversava com Adão na viração do dia? Quem é que cuidava do jardim? Não, você não entendeu, senão estava dando glória. Oh, elas estão no caminho. Desce um pouco o dedo. Fala comigo assim: elas estão indo. Isso, diminui o ritmo. Diga assim: elas estavam indo ao caminho. Tá fraco? Elas estavam indo no caminho. Olha para cá, olha o pensamento: quem tira a pedra, quem remove a pedra, quem arranca a pedra, quem pode tirar a pedra? Só que quando elas chegam, elas veem a pedra removida, elas pensam que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Agora vai uma palavra, não sei se vale um glória para você, pastor. O que é? Por que a pedra não foi aberta de fora para dentro? Por que a pedra tinha que ser aberta de dentro para fora? Já era para você dar um glória. Eu acho que valia um glória. Por que a pedra não foi tirada de fora para dentro? Ela tinha que ser tirada de dentro para fora, porque do lado de fora tinha muito soldado, porque do lado de fora tinha muita gente. Então a pedra não podia ser removida pelo lado de fora, porque se alguém removesse a pedra do lado de fora, diria que tinha sido os discípulos que teriam roubado o corpo de Jesus. Quando elas chegaram ao encontro do jardineiro, e o jardineiro está dizendo: quem é que vocês procuram aqui? Ela diz assim: eu estou procurando o corpo do meu Senhor. Eu estou procurando o corpo do meu Senhor. Aí Jesus, aleluia. O jardineiro diz para ela: a quem tu procuras não está mais aqui. Eu vou falar de novo para você da glória. Aonde é que ele está? Ele ressuscitou.
Segura na mão de quem está do seu lado. Vamos ver se eles vão agora. Segura na mão de quem está do seu lado, vai. Segura na mão dele. Levanta a mão dele para cima. Ela chegou lá, Camila, e a Bíblia diz que ele não estava mais no sepulcro. Pastor, não entendi. Se você for no templo, ou melhor, se você for no sepulcro, aleluia, de Buda, lá vai estar escrito: Buda está aqui. Se você for lá nos fundadores das Testemunhas de Jeová, vai estar escrito: o líder de Testemunho de Jeová está aqui. Se você for no túmulo de muitos líderes, vai estar o nome: ele está aqui. Mas quando você vai no túmulo do maior líder de toda a história, vai estar escrito assim: Jaz esteve aqui, mas não dava. Fala para quem está do seu lado: é o próximo nível. Diga: é o próximo nível. É para você avançar. O jardineiro disse: ele não está aqui mais, pois ele ressuscitou. Ele aparece aos seus discípulos. Ele ajusta-se com Pedro. Ele pergunta para Pedro 1, 2, 3 vezes se Pedro amava. Na terceira vez Pedro se entristece. Ele diz: então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Quando ele volta, encontra Pedro já novamente tentando pescar. Não havia pescado nada, pastor Kleber. E a Bíblia diz que ele já tinha na beira do mar pão e brasa. Já tinha, tinha peixe e brasa. A Bíblia diz que então ele diz: vocês não poderão sair aos quatro cantos da terra pregando a minha palavra e propagando a minha palavra até que o Espírito Santo sobrevenha sobre vocês. Mas Mateus capítulo de número 16, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse para ele: eis que vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerá contra ti. Eis que eu te dou a chave, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Pedro recebe a chave da igreja. Pedro é o pastor da igreja. Pedro é o líder dos apóstolos. Só que este líder, este apóstolo, ele está sendo agora criticado, passando pelo momento difícil. Por quê, pastora Marília? Porque o zuzunzum que diz é que Pedro negou Jesus. O zuzunzum que há é que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas Pedro se lembra da palavra que Jesus falou. Qual é a palavra que Jesus falou? Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus subiu. Pedro lembrou da palavra de Jesus. Pedro coloca a Torá debaixo do braço. É a festa chamada festa do Pentecoste. A Bíblia diz e a história mostra Pedro indo a caminho da festa de Pentecoste. E eu quero imaginar com a minha mente fértil de pregador alguém olhando para Pedro e dizendo: negou Jesus 3 vezes. Andava com Jesus, mas negou Jesus. Andava com Jesus, mas diz que não andava. Andava com Jesus, mas diz que não conhecia ele. Só que Pedro está indo pelo caminho que Jesus falou. Pedro está indo pela direção que Jesus falou. Pedro vai chegar diante dos varões galileus. Pedro vai chegar diante de homens e mulheres de todas as línguas, de todas as nações. Ele vai pegar o Torá, e a sua primeira mensagem, a sua primeira pregação, Pedro vai levantar a sua voz e vai começar a pregar. E quando Pedro começa a pregar, é por volta de 8h50 da manhã. Quando Pedro começa a primeira mensagem, eu acredito que antes dos 10 minutos que Pedro estava pregando, a Bíblia diz que de repente veio do céu um vento, um som impetuoso que invadiu aquela casa. Quando aquele vento impetuoso invade aquela casa, aquele barulho entra dentro daquela casa. É o Espírito Santo, é a palavra se cumprindo de Joel, que diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vós profetizarão. Os jovens terão visão, os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, e os velhos terão visões. Sabe que não é que não dá para entender? Sabe o que é que faz o diabo bater cabeça? Sabe o que é que faz o diabo ficar maluco? É porque o diabo olha para você e diz: daí não sai nada, daí não vem nada, daí não chega a lugar nenhum. Mas quando você entra no manto do mistério, quando você entra no santo do santo, quando você entra onde ele falou que é para você entrar, deixa Satanás para trás.
Aponta o dedo para quem está do seu lado, diga para ele: quando você entra, está fraco, quando você entrar no ambiente que Deus te colocou, fala para eles: eu digo, sai da frente, Satanás. Olha para cá, levante a mão, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O diabo se enganou quando olhou para você e disse: olha, caiu, nunca mais se levanta. O diabo se enganou quando olhou para você e você falou que ia desistir. Ele disse: agora ela desiste, agora ela joga a toalha, agora ela entra em depressão, pânico, agora vai viver de remédio. Deixa eu mandar um recado para o diabo aqui nessa noite: você não tem ouro, você não tem prata, você não tem talvez nem aonde cair morto, mas você tem uma palavra, uma palavra, uma palavra. Oh, eu estou sentindo ele aqui, eu estou sentindo ele aqui. Fala para quem está do seu lado: eu tenho palavra. Não, diga para ele: eu tenho palavra. E agora tem unção. Não, diga para ele: eu tenho palavra. E agora tem unção. Diga: onde eu toco, Deus abençoa. Está fraco, meu filho? Diga: onde eu toco, Deus abençoa. Aonde eu piso, Deus me dá por herança. Oh glória! Pedro abriu a boca, começou a pregar a palavra. Olha para cá. E quando ele começa a pregar, a Bíblia diz que veio um som. Que som é esse? É um som impetuoso. E o que aconteceu? Encheu toda a casa. Quem não se lembra de Isaías capítulo de número 6, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o trono de Deus, os serafins cantando: santo, 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 santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória. Quem não se lembra que a aba do vestido de Deus enchia todo o templo, havia fumaça, os batentes das portas batiam. Agora a mesma coisa está acontecendo aonde? No dia de Pentecoste. E por que está acontecendo isso, Camila? Porque antes de Deus te levantar, Ele te capacita. Antes de Deus te enviar, Ele te capacita. Você não está... Segura. Levanta a mão, deixa eu profetizar. Então você não entendeu? Levanta a mão bem alto. Não pensa você que está despreparado, não. Pastor, não entendi. Deus já te preparou para toda boa obra. Pastor, eu estou me sentindo fraco. Deixa eu te dar uma notícia: na tua fraqueza Deus se aperfeiçoa. Na tua fraqueza Deus se aperfeiçoa. Pastor, estou me sentindo fraco, estou me sentindo desanimado, estou me sentindo impotente. Quer coisa pior? O que Pedro passou. Quem estava do lado dele disse: eu não quero ser ovelha de Pedro, eu não quero que Pedro seja meu pastor. Só que Jesus falou: eu vou mandar do céu. Oh meu Deus, eu estou sentindo. A unção que você respeita é a unção que você atrai para a tua vida. Eu vou falar de novo para você na glória. Tem gente que não vai te respeitar pelo cargo, tem gente que não vai te respeitar pelo poder eclesiástico, mas tem gente que vai te respeitar pela unção. Pela unção. Vou falar de novo para você na glória. A gente... Vou falar, Jesus. Tem gente que não vai te respeitar pelo cargo, tem gente que não vai te respeitar pelo poder aquisitivo, mas tem gente que vai ter que te respeitar pela unção que Deus derramou sobre a tua vida. Eu vou falar de novo para você na glória. Tem gente que não vai te respeitar por aquilo que você é. Pastor, não entendi. Eu vou falar de novo para você na glória. Eu vou falar de novo para você na glória. Diga aleluia. Fala comigo. Tem gente que não vai me respeitar por causa... Fala assim. Tem gente que não vai me respeitar no lugar que eu estou chegando. Mas agora levante a mão. Deus vai fazer te reconhecer. Deus vai fazer te reconhecer. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus descerá sobre vós. Porque o Espírito de Deus descerá sobre nós. Porque o Espírito Santo te aperfeiçoará, o fortificará, o
capacitar. Estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Vai dando glória. Vai dando glória que eu estou sentindo Deus aqui. Quem está dentro da festa do Pentecoste não está entendendo nada. Quem está dentro da festa do Pentecoste está falando em línguas. Quem está dentro da festa do Pentecoste tem palavra de fogo. Quem está dentro da festa do Pentecoste, um fala a língua de lá, outro fala a língua de cá. Um fala a língua de lá, outro fala a língua de cá. Tem fogo lá, tem fogo aqui, tem fogo aqui, tem fogo lá. Só que tem uns fiscal de culto, tem uns tipo de fariseu que vai para culto para falar que isso não é de Deus, para falar que isso é coisa de menino. Só que eu vim aqui para te falar: deixa o menino rodar, deixa o menino rodar, deixa o menino rodar, deixa o menino rodar, deixa o menino rodar. Desengessa, diga para quem está do seu lado: deixa o menino rodar. Está fraco, diga para ele: deixa o menino rodar. Oh glória. Olha que diz o texto, olha que diz o texto. Que quando viram a unção que havia descido sobre a festa dos Pentecoste, começaram a olhar para os apóstolos e dizer: estes homens estão embriagados. Diga comigo: estes homens. Está fraco, esses homens estão embriagados. Só que Pedro se levanta e diz: agora é 9 horas da manhã. Não há quem esteja embriagado no meio de nós. Sabe o que é isso? É a profecia do profeta Joel. Diga comigo, bate no peito, diga assim: Deus vai cumprir. Está fraco, Deus vai cumprir as profecias, as revelações, as promessas sobre a minha vida. Levanta a mão, deixa eu profetizar. Na tua frente vai Jesus, na tua frente vai o Espírito Santo, na tua frente vai o Senhor. Para que ele vai? Ele vai tirando espinhos, ele vai quebrando corrente, ele vai abrindo caminho, ele vai tirando inveja, ele vai quebrando de gordo, ele vai quebrando maldição. Satanás pensou que o culto de Pedro ia ser gelado. Satanás pensou que o culto de Pedro ia ser céu fechado. Só que Jesus falou: eu não vim para abrir Jordão, eu vim para abrir céu, 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 céu. Eu estou quase encerrando, diga glória. A Bíblia vai dizer que o céu se abre. 120, espera aí, só um momento. 120, diga comigo: 120 daqueles que estavam ali já se converteram. Diga comigo: 3.000. Fala comigo: a igreja está crescendo. Mais forte: a igreja está crescendo. E o diabo está furioso. Diga se a igreja está crescendo, mas a perseguição também está. Mas diga comigo assim: mais crente, quanto mais perseguido é, mais ele cresce. Se ele entendeu, o sinal estava dando glória. Quanto mais Faraó persegue Israel, mais Israel cresce. Quanto mais Herodes persegue a igreja, mais a igreja cresce. Crente é como omelete: quanto mais você bate, mais ele cresce. Você não entendeu, o sinal estava dando glória. Eu vou falar de novo: crente é como omelete: quanto mais você bate nele, mais. Segura, diga glória a Deus. A igreja está crescendo, diga comigo: a igreja está crescendo. A palavra está sendo anunciada, mas a perseguição começa. Dá uma cutucada em quem está do seu lado, diga para ele assim: por isso, mais forte, diga para ele: por isso, essa luta é tão grande, porque você não tinha nome, você era anônimo, ninguém sabia do teu nome. Mas foi só você começar a crescer, a perseguição aumentou. No dia do teu nascimento bateram palma, cantaram parabéns.
porque o teu nascimento não incomoda ninguém, mas o teu crescimento incomoda muita gente. Eu vou falar de novo para você na glória. Cabeça levantada, por favor. Vou falar de novo para ver se dá para entender. Abaixa aí, teclado, por favor, devagar o teclado. Vou falar de novo, vou tentar explicar de novo. No dia do teu nascimento, bateram palma, cantaram parabéns. Oh meu Deus. Mas quando tu cresce, ou quando tu passou a crescer, tu começou a incomodar. Não, você não entendeu, vou tentar falar de novo. Nascimento não incomoda, mas crescimento incomoda. Tu não era ninguém. Quem olhava para você não via futuro em você. Pastor, dá para dar um exemplo? Vou te dar um exemplo. Tem gente que te trouxe para a igreja. Vocês estão aí não, foram embora, né? Vou falar de novo. Tem gente que te trouxe para a igreja, já vi isso. Gente que fala assim, vamos para a igreja comigo. Só que ele é acomodado. Ele não tem visão. Oh meu Deus do céu. Aí você veio para a igreja. Deus te levantou primeiro do que ele. Cadê o teclado? Pode tocar o teclado. Vou falar de novo. Deus te levantou primeiro do que ele. Deus te colocou à frente dele. Deus te fez crescer mais do que ele. Ele não é mais seu amigo. Vou falar de novo para você da glória. Quando tu estava lá na bosta, eu vou falar assim. Ele até te fez o convite, vamos para a igreja. Ele até falou, vamos para um culto. Só que você veio para um culto, ficou para outro culto. Para outro culto. Jeová te pegou, te batizou como Espírito, te encheu da graça, desceu no Pentecoste. Aí daqui a pouco você disse, eu não quero largar esse negócio mais. Estou viciado nesse negócio. Eu vou falar. Agora nem falar pacificamente mais que você consegue. E sabe qual é a palavra? A palavra é essa. Ela ficou religiosa. Ele ficou religioso. Tudo dele agora é igreja. Tudo dele agora é igreja. O filho do diabo. Você trouxe ele para a igreja para quê? Esse negócio de Miriam, de Arão, ficar falando porque que Deus só fala com Moisés, atrai lepra para a vida. Se tiver profeta, Deus fala em sonhos e em visões, mas com Moisés Deus fala face a face. Pastor, não entendi. A tua unção nunca vai ser igual a de ninguém. O que Deus deu para ele, Deus não vai te dar. Mas o que Deus te dá, Deus também não vai dar para ninguém. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque a unção que Deus dá para Pedro é diferente da que ele dá para André. A unção que Deus deu para Pedro é diferente que ele deu para Filipe. A unção que Deus deu para Pedro é diferente que ele deu para João. A unção que Deus deu para Pedro é diferente que ele deu para Tiago. A unção que Deus deu para Pedro é diferente que ele deu para Bartolomeu. A unção que Deus deu para Pedro é diferente da que ele deu para Judas Tadeu. Pastor, não entendi. Ninguém é igual a ninguém. Ele é diferente. Ele é. Segura, segura. Olha para cá. A Bíblia diz que Pedro, diga comigo Pedro, olha para cá, vamos descer para subir. Desce e sobe. Diga comigo Pedro, está fraco, diga comigo Pedro é o apóstolo. Mais forte, o pastor. Diga assim, Pedro é o pastor. Só que a Bíblia vai mostrar, olha para cá, que depois do Pentecoste, a unção de Deus que está sobre Pedro, o Espírito de Deus que está sobre Pedro, diga comigo Pedro, que aonde Jesus não deixou nem dinheiro, nem herança, Jesus só deixou uma palavra. Jesus deixou uma.
Pedro sai do Pentecoste. Pedro sai da festa do Pentecoste. Só que o capítulo de número 3 diz que eles vão ao lugar de oração. E qual é o lugar de oração? O lugar de oração era o templo. E qual era a hora? Hora nona. Que hora nona? 3 horas da tarde. E este mesmo Pedro, pastor Amarília, pregou a primeira mensagem, não cobrou. Pregou a segunda mensagem, não cobrou. Eu vou falar. Esse Pedro prega a primeira mensagem, mas a sua segunda mensagem não é dentro do templo. Aleluia. A sua segunda mensagem é fora do templo. Eles vão pegar ali, ó. Alguém aqui já pegou, e eles também vão pegar. Eu vou falar de novo. A primeira mensagem fora do templo, a segunda mensagem fora do templo. Porque tem gente que só dá glória a Deus quando está com o microfone. Tem gente que só é pastor quando está dentro da igreja. Tem gente que acha que só é missionário quando chega dentro do culto. Lá no trabalho dele ele é crente ninja. Lá na empresa dele ele é crente ninja. Lá na igreja dele é 007. Eu vou falar. Desce. Eu vou falar, Jesus. Pedro sai do Pentecoste e vai para o templo orar. Ele não está indo para pregar. Diga comigo, ele está indo para orar. Ele está indo para orar. Porque o crente que só quer... eu vou falar, Jesus. Tem crente que quer pregar, mas não quer orar. Quer dançar, mas não quer orar. Quer cantar, mas não quer orar. Aí depois o céu não abre, a culpa é de fulano. Depois o céu não abre, a culpa é de ciclano. Meu irmão, Deus não vai usar o instrumento não. Meu irmão, Deus não vai usar o microfone não. Deus não usa a parede, Deus não usa instrumento, Deus usa a gente. Deus usa quem está na dispersação. Pedro está indo para a oração. E a Bíblia diz que na hora nona, quando ele chega na porta do templo, há um paralítico na porta, chamada Porta Formosa. O paralítico, quem passa, ele pede esmola. Quem passa, dá o paralítico esmola, mas ele continua mendigo, ele continua paralítico. Tinha quem trazia, tinha quem levava. Só que Pedro, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele chega na porta do templo. E a Bíblia diz que quando ele chega na porta do templo, o paralítico vai dizer a mesma palavra que dizia todos os santos dias, pastor Adriana. Qual era a mesma palavra que ele dizia? Eu preciso de uma moeda, eu preciso de uma esmola. Pedro vai olhar para ele e vai dizer: fita os olhos aqui em mim, porque a mesma coisa, Jesus não me deu dinheiro, Jesus não me deu dracma, Jesus não me deu, aleluia, poder financeiro, Jesus me deu uma palavra. Pedro vai olhar para ele e vai dizer: olha nos meus olhos, porque eu tenho uma coisa para te dar. Eu imagino o paralítico olhando para ele dizendo: vai vir uma oferta boa, vai vir uma oferta que vai dar para ajudar a semana toda. Só que quando ele olha para Pedro, Pedro vai olhar para ele e vai dizer: eu não tenho ouro. Você está pedindo para a pessoa errada. Eu não tenho prata. Você está pedindo para a pessoa errada. Mas eu tenho uma coisa que vale mais do que o ouro, que vale mais do que a prata. Eu tenho uma coisa que o ouro não compra, que a prata não compra, que o nome não compra. O paralítico perguntou o que é. Eu tenho uma palavra. Qual é a palavra? Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Segura na mão de quem está do seu lado, diga para ele: Deus está mandando levantar e andar. Fica ligado, Deus está mandando levantar e andar. O seu abaixa um pouquinho. Diga: Deus está mandando levantar e andar.
Atos capítulo 2, Pentecoste. Atos capítulo de número 3, o paralítico se levanta. Atos capítulo 5, a Bíblia diz que cria-se temor no meio da igreja. Ananias vai reter uma parte de uma propriedade. Atos capítulo de número 6 e Atos capítulo de número 7, a gente vai ver, aleluia, a gente vai ver Estevão sendo martirizado com a mensagem sobre o profeta patriarca chamado Moisés. Atos capítulo 7 e Atos capítulo de número 8, a igreja conspirava a ameaça de um homem chamado Saulo. No meio do caminho Jesus o derruba e disse: Saulo, 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 por que me persegue? Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou aquele a quem tu persegue. Saulo fica cego, vai sendo levado à casa de Judas. Deus levanta Ananias para orar sobre Saulo e dizer para ele: como tu perseguiu a minha igreja, tu também será perseguido por causa do meu nome. Atos capítulo de número 10 e Atos capítulo de número 11 e Atos capítulo de número 12, a igreja está sendo perseguida. Atos capítulo 7, capítulo 8, a Bíblia diz que Filipe desce para Samaria, encontra-se com um mágico chamado Simão, faz com que esse mágico se converta. Esse mágico queima todos os livros. Depois de Filipe vem Pedro impondo-lhe a mão para que eles possam receber o Espírito Santo. Simão disse: eu quero deste mesmo Espírito. Só que Pedro olha para ele e fala: filho de Satanás. Segura, eu quero pregar, não sobe ainda não. Ele chama: filho de Satanás, você não pode receber o que eu tenho, porque o teu coração está sujo. Atos capítulo de número 12, a Bíblia diz que Herodes está furioso contra a igreja. Eu já estou caminhando para o final. Herodes quer parar a igreja. E por que Herodes quer parar a igreja? Porque a igreja cresce, a igreja se multiplica. Atos capítulo 12, Herodes mata Tiago ao fio da espada. A igreja está amedrontada? Não. A igreja está paralisada? Não. A igreja está retrocedendo? Não. A igreja se esconde? Não. Porque a igreja não se deve esconder. Deixa eu te explicar. A igreja não pode parar quando vier as pragas, as epidemias, as pandemias, as perseguições, os rumores de guerra. Porque a igreja não pode parar? Porque ninguém tem poder de parar a obra do Senhor. A igreja está sendo perseguida, mas continua crescendo. Nada pode conter e nada pode parar o crescimento da igreja. Você pode pedir licença a alguém, colocar a mão no ombro dele e balançar ele em nome de Jesus. Vocês estão melhor, bem pouquinho fora. Balança quem está do seu lado, diga para ele assim: nada e nem ninguém pode parar a igreja. Fala para ele: nada e nem ninguém pode parar o que Deus tem na tua vida. Diga para ele assim: marinheiro bom não se faz em águas tranquilas. Bom marinheiro se faz em águas agitadas. Agora levanta a mão, porque tem gente que chegou aqui dizendo: por que tanta luta? Por que tanta perseguição? Por que tanta calúnia? Por que tanta difamação? Porque tudo está dando errado para mim. Deixa eu te dar uma notícia: primeiro ele complica, descomplica, depois explica porque complicou tudo. Esse é o Deus que você serve. Diga glória. Diga glória. Diga comigo: Deus complica, descomplica, depois explica, porque complicou tudo. A Bíblia diz agora que a Bíblia diz que Pedro é preso, Tiago é morto ao fio da espada. E a Bíblia diz que ele está dentro da prisão. E quando ele está dentro da prisão, a Bíblia vai dizer que Herodes está esperando passar-se o dia na festa de pães asmos, para que possa Herodes tirar Pedro para fora e matar Pedro. Sabe o que eu aprendo com isso? O diabo entendeu que não é necessário perseguir as ovelhas. Se matar o líder, se matar o pastor, se matar quem
é a coluna, se matar quem é o gestor, se matar quem é o visionário, o resto para. Então Herodes entendeu: nós matamos Estevão, a igreja continuou. Nós matamos Tiago, a igreja continuou. Já era para você estar dando glória. Pastor, não entendi. É por isso que o alvo de Satanás é você. É por isso que o alvo de Satanás sou eu. Você olha para a direita, para a esquerda e começa a entender por que o diabo está querendo atingir o meu filho. Porque atingindo o teu filho está te atingindo. Se atingir você, atinge a sua casa. O diabo entendeu, Herodes entendeu. Se matamos, aleluia, se matamos Estevão, a igreja só continuou a crescer. Se matamos Tiago, o povo achou bonito, mas a igreja continuou. A gente tem que matar o líder deles. Já matamos João, já matamos Jesus, já matamos Estevão, já matamos Tiago. Agora se a gente matar Pedro, oh glória, a igreja para. Só que uma coisa Herodes não sabia: a última palavra não vem do homem, a última palavra ela vem de Deus. Pastor, eu não entendi, deixa eu te falar de novo. O diabo tinha endereço, o diabo tinha hora, o diabo queria te matar, só que Deus colocou o anjo do livramento para dizer: olha, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui. Vai dando glória. Não para não, não some não, meu filho. Diga assim: aquele. Não some não, meu filho. Diga: aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Dá para você olhar para quem está do seu lado. Diga para ele: você é o alvo. Não está fraco, diga para ele: você é o alvo do inimigo. Você é o alvo de Satanás. Diga para ele assim: você não pode parar. Diga para ele: muitos pararam, muitos desistiram, mas você não vai parar. A Bíblia diz que Pedro está dentro da prisão. Nas suas mãos tem correntes, nos seus pés tem corrente, nos seus braços tem corrente. Diga comigo: nos braços tem algemas, nos pés algemas. Só que uma coisa Herodes não sabia. Oh glória. Oh meu Deus do céu, seja comigo, Jesus. Vou falar de novo para você da glória. Olha para cá, porque eu acho que vai valer um glória e um salto da tua cadeira. Herodes pensou que a unção que estava sobre Pedro estava nos pés. Herodes pensou que a unção que estava sobre Pedro estava na mão. Herodes pensou que a unção que estava sobre Pedro estava na boca. Mas prenderam a mão, prenderam os pés, prenderam a boca, pastora Adriana. Mas a unção de Pedro não estava no pé, a unção de Pedro não estava na mão, a unção de Pedro não estava na boca. Pastor, aonde estava a unção de Pedro? Na sombra de Pedro. Não, já era para você estar dando glória. Tem lugares que eles vão querer fechar a porta, mas não vai ter jeito. Tem lugares que vão querer parar o pé, mas não vai ter jeito. Tem lugar que ele vai querer. Não, você não entendeu, senão estava dando glória. Levanta a mão, para não, levanta a mão. Na mão não tinha unção, nos pés não tinha unção, não tinha unção na boca, mas tinha unção na sombra. Na sombra. Vou falar de novo para você da glória. Tem gente que está dizendo: eu falei mal dela, parei ela. Eu parei o pé para ele, parei ela. Só que você está enganado, Satanás. Só dele abrir a boca, Deus já usa. Só dele passar, passa, Jesus, passa. Diga comigo assim: a Bíblia, eu estou encerrando, diga: a Bíblia diz
que a unção de Pedro estava na sombra. A Bíblia diz que quando Pedro passava, e na sua sombra, eles colocavam os paralíticos. A sombra de Pedro passava, tinha um paralítico, andava. Pedro passava, a sombra passava, na onde tinha um morto ressuscitava. Você não entendeu? Você não estava dando glória a Deus e aleluia. Não tem cadeias, não tem cadeado, não tem algema, não tem nada que possa parar a unção e o projeto de Deus da tua vida. Eu vou falar de novo para você, da glória a Deus e aleluia. Não tem algema, não tem cadeado, não tem cadeia que possa parar o que Deus tem para tua vida. Pedro está dentro da prisão, olha para cá. Pedro está dentro da prisão, mãos amarradas, pés algemados e mãos algemadas, pastor Carlos. E sabe o que diz a Bíblia? Que a igreja se reunia em oração. Sabe o que é o próximo nível? É quando nós entendemos que nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Não, enquanto nós pensarmos no nosso próprio ego, no nosso próprio eu, a gente nunca chegará no próximo nível. Você quer conhecer o próximo nível? Vem terça-feira, 3 horas da madrugada. Vem orar pelo teu irmão, vem orar pela tua irmã, vem pagar preço por alguém. Pastor, eu quero ir para o próximo nível, então vou te dar uma outra receita. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava reunida em oração, e quando a igreja orava, Deus enviou um anjo na prisão para tirar Pedro. Oh glória, eu vou falar de novo para você da glória. A igreja quando se reúne, a igreja quando ora, a igreja quando está no mesmo propósito, não tem cadeia, não tem cadeado, não tem algema, não tem impedimento que possa parar. Diga glória, diga comigo, a igreja quando se reúne na mesma fé e no mesmo propósito, o diabo não pode parar. Pedro está dentro da prisão, e a Bíblia diz que quando Pedro está dentro da prisão, a igreja ora, a igreja está em oração. E agora comece aqui a entender uma coisa, que Pedro não está dentro da prisão desesperado, pastor Kleber. Pedro está dentro da prisão com atestado de morte. Mas a Bíblia diz que quando o anjo de Deus chega dentro da prisão, Pedro não estava desesperado, Pedro estava dormindo. Você não entendeu? Você não estava dando. Olha, eu vou falar de novo. Segura, meu filho. Pedro não estava desesperado, Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava dormindo. Pedro dormia, mas a igreja orava. É agora. Pedro dormia, mas a igreja orava. Pastor, não entendi. Eu aprendi que existem 2 tipos de grupo na igreja: os que dormem e os que oram. Os que dormem e os que oram. Os que dormem e os que oram. Balança esse crente e fala para ele: para de dormir. Para de dormir. Diga para ele: acorda, ora, que melhora. Oh. Diga glória a Deus. Fala comigo, 2 grupos dentro da igreja: o grupo que dorme, está fraco, diga o grupo que dorme, e o grupo que ora. Agora me responde, em qual grupo que você está? Devagar, devagar. Vou falar de novo. Fala comigo assim: 2 tipos de grupo: o que ora e o que dorme. Diga para ele agora, qual grupo que você está?
Porque tem um grupo que fala demais, mas na hora de orar, vai dormir. Tem um grupo que é bom para criticar, é bom para dar opinião, mas na hora de orar diz que não pode, que tem que dormir. Lembra de Jonas? Entrou no barco, a primeira coisa que foi fazer foi dormir. Vou falar de novo para dar glória. Eu sei que você não vai dar glória, mas eu vou falar. Tem um grupo que dorme na hora que não é para dormir. Olha para o texto. O Pedro está dormindo. Ele entendeu, diga glória. Ele entendeu. O que Pedro entendeu aqui? Pedro entendeu a seguinte coisa: que ele precisa agora descansar. Por que descansar? Porque Pedro, o Espírito Santo, já preparou a igreja para orar. Pastor, não entendi. Nem sempre você vai estar em oração, mas uma hora você vai estar em oração, e outra hora alguém vai estar em oração pela tua vida. Não, você não entendeu, você não estava dando glória. É por isso que quando você está bem, é por isso que quando você está na fé, tem gente que não está. Mas tem dia que você está desanimado, e alguém do teu lado está assim: fala mais, fala Deus. Aí você entende o que? Peraí, eu não posso ficar dormindo, porque tem gente acordado, tem gente vivo. Pastor, não entendi. Enquanto Pedro dorme, o anjo aparece. O anjo aparece e disse: Pedro, acorda. Pedro não sabia se era sonho, se era visão, ou se era realidade. Sabe o que é interessante? Que o anjo não fala para Pedro: corre, anda rápido, porque senão alguém nos vê. Sabe o que o anjo diz para Pedro? Ô Pedro, calça a tua sandália. Palavra calçar a sua sandália, aleluia. Quando ele disse calça a sua sandália, o que é que a Bíblia diz em Efésios capítulo de número 6? A Bíblia diz sobre o sapato do evangelho da paz. Sabe o que é interessante? O anjo não diz só para Pedro calçar o sapato. O anjo diz para Pedro pegar a sua capa e colocar o revestimento. Pastor, não entendi, eu vou tentar te explicar. O anjo não estava desesperado para tirar Pedro. Sabe por que o anjo não estava desesperado? Porque você pode estar desesperado, mas Deus não está desesperado. O teu desespero não desespera Deus. Até você pensa assim: Deus poderia fazer hoje, Deus poderia fazer agora, o dinheiro podia sair agora, o advogado poderia se ligar agora. Só que Deus está dizendo: não é na tua hora, não é no teu tempo, não é do teu jeito. Calça a sandália, põe a capa. Pedro calçou a sandália, Pedro colocou a capa, diga glória a Deus. E sabe o que o anjo disse para Pedro? Dá o passo que eu der, passa pelo caminho que eu passar. Oh glória. Você não entendeu? Você não estava dando glória. Atos capítulo de número 16, Paulo e Silas, cadeias são quebradas. Mas Atos capítulo 12, Deus não precisa quebrar cadeias para tirar Pedro. Pelo mesmo caminho que o anjo passa, Deus faz Pedro passar. Não, eu vou falar de novo para você, da glória a Deus e aleluia. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. A Bíblia diz que Deus quebra cadeias e cadeados. Mas Atos capítulo de número 12, Deus não precisa quebrar cadeias. Deus precisa só fazer Pedro seguir o mesmo caminho do anjo. Pastor, eu não entendi. Dá para o senhor explicar? Sabe por que você não entra? Sabe por que você não passa? Sabe por que tem gente que não chega? Porque quer seguir o próprio caminho, quer seguir a própria cabeça, quer ir pela própria força, quer passar pelo seu próprio entendimento. Mas quando Deus mostra o caminho, tem gente que está dizendo: como é que você vai passar aí? Não sei, Deus falou para passar. Como é que você vai chegar? Não sei, Ele falou que eu vou chegar. Como é que você vai pagar? Eu não sei, mas Ele falou que vai prover. Por quê? Porque eu não ando pela vista, eu ando pela fé, eu ando pela visão.
Bate no peito e diga: eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. E por onde eu passar, eu não preciso de carteira, eu não preciso de diploma, eu não preciso de poder aquisitivo. Pastor, o que é que eu preciso? Eu preciso que Ele esteja em mim e que eu esteja nele. Porque se Ele estiver em mim e eu estiver nele, tudo que eu pedir, Ele me dará, Ele me entregará, Ele fará cumprir a sua perfeita vontade. Fica de pé. Fica de pé que eu estou sentindo Deus aqui. Fica de pé, não anda não. Eu estou sentindo Deus aqui. Versículo 8, olha para cá. E disse-lhe o anjo: cinge as tuas sandálias. E assim fez e disse-lhe: lança as costas a tua capa e me segue. Versículo 9, por favor. Versículo 9. E saindo, tá fraco? E saindo, diga comigo assim: e saindo, o seguia. Fala comigo: não sabia se era verdade ou se era um sonho ou uma visão. Agora deixa eu profetizar sobre a tua vida. As coisas de Deus é loucura para o homem. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. Eu vou falar de novo para você da glória. Pastor, eu não entendi. Sabe qual é o sentido dessa palavra? É um só. Ele começou, Ele vai sustentar. Pastor, mas está vindo isso, está vindo aquilo. Deixa vir tudo. Deixa levantar Tranca Rua, Preto Velho, Pomba Gira. Pode levantar Maria Padilha. Pode levantar Herodes. Pastor, mas e o governo? E o presidente? O Brasil tem um presidente, mas a igreja tem um rei. Rei. Diga glória. Diga glória. A Bíblia diz que Pedro seguiu o anjo. Passou pelo primeiro portão. Passou pelo primeiro. Acompanha na tela para mim, para de conversar aí atrás. Olha para cá. Ele passou o primeiro portão. Diga comigo: primeiro portão. Depois passou o segundo. Agora olha para quem está do seu lado. Diga para ele: você passou o primeiro. Não diga para ele: você passa o primeiro, você passa o segundo. Fala com ele assim: pode ter ferro, pode ter madeira, pode ter água, pode ter muralha, pode ter fogo, pode ter água, pode ter demônio, pode ter homem. Se Ele prometeu, você vai chegar, você vai passar, você vai atravessar, você vai chegar do outro lado. Por quê? Fala para ele: sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Eu estou vendo a mão dele aqui nessa casa. A mão dele está aqui nessa casa. Ele está dizendo: eu sou fiel para te tirar, eu sou fiel para te fazer passar, eu sou fiel para não deixar ninguém parar o que eu comecei na tua vida. Eu sou fiel para não deixar ninguém parar a boa obra. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para